sua vida? Você crê assim? Amém? Então abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, na Carta aos Hebreus, capítulo número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Vamos tomar um texto da palavra do Senhor, Carta aos Hebreus, capítulo 10. Eu confesso que, ao sair de casa, estava com o texto bíblico ao meu coração, mas conforme os louvores foram passando, Deus mudou essa mensagem. Eu ia pregar no tema, nesse exato tema que está ali na faixa, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Mas por certo Deus tem uma palavra diferente nesse momento para a sua vida, porque Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece os teus pensamentos, o teu coração, Deus sabe aquilo que tem passado ao decorrer dos seus dias, e a palavra nessa noite tenho certeza que vai falar com você. Carta aos Hebreus, capítulo número 10, versículo de número 37, ou melhor, 38. Carta aos Hebreus, capítulo 10, vamos ler o versículo 38. Carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, bem fácil de achar. Capítulo 10, versículo 38. Só quem achou, diga amém. Diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vou ler mais uma vez, que diz: mas o justo viverá da fé. Diga comigo: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Se você crê assim, sente, glorificando a Deus. Estamos num lugar para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe a vida do pastor Reinaldo. Deus continue abençoando. Como ele falou, nós éramos tapetes do diabo, passarela do Satanás. Mas hoje nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus junto e também morar no céu junto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a Carta aos Hebreus, capítulo número 10, versículo 38, nós temos aqui um texto muito importante, interessante, que muito tem a nos ensinar aqui nesta noite. Através desse texto nós podemos entender, nós podemos compreender que nós não estamos aqui nesse lugar, não estamos aqui nesta congregação do Santa Mônica, simplesmente como meros espectadores. Você não está aqui apenas para ver ou para ouvir uma mensagem, apenas ouvir, nem está aqui para ver um pregador, não está aqui porque não tinha nada melhor a fazer na sua casa. Você está aqui como um soldado valoroso do Senhor Jesus Cristo, e como um soldado valoroso do Senhor Jesus Cristo, você está aqui com um propósito: adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor aqui nesta noite. Nós entendemos que desde o momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós entramos num clima de batalha, nós entramos numa luta, numa batalha espiritual. Muitas pessoas pensam, muitas pessoas se enganam, achando que no momento que ele aceita Jesus, ele está simplesmente, a sua vida não vai ter mais luta, a sua vida não vai ter mais problemas. Mas todos nós sabemos que todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós também compramos uma briga com o adversário das nossas almas, Satanás, que quer nos derrotar, que quer nos matar e quer nos destruir. Mas todavia nós entendemos pela Bíblia Sagrada que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos por tribulações, aflições e tentações. Sobre aflições, Jesus Cristo disse, lá no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho segundo escreveu São João, que neste mundo nós teríamos aflições. Sobre tribulações, os apóstolos Paulo, Tiago e Pedro falaram em abundância. Sobre tentações, de Gênesis ao Apocalipse, Apocalipse ao Gênesis, nós temos inúmeras e várias tentações. Mas eu pergunto para você nesta noite, igreja do Senhor Jesus Cristo, qual é a pior tentação? Talvez eu pergunto para você qual é a pior tentação, você nunca parou para pensar, nunca imaginou, nunca parou até mesmo para estudar, analisar qual seria a pior de todas as tentações. Existem muitos tipos de tentação. Tentação para não orar, tentação para não ler a Bíblia, tentação para não ir à igreja, tentação para fumar, tentação para viciar até mesmo em drogas, tentação para falar mal do irmão, tentação e tentações. Mas qual seria a pior de todas as tentações? Se você ler a carta aos Hebreus cuidadosamente, principalmente no versículo de número 37 e 38, você vai entender que uma das piores tentações que Satanás tem contra a minha
contra a tua vida, é a tentação para que nós venhamos parar, é a tentação para que nós venhamos desistir, é a tentação para que nós venhamos largar tudo e abandonar o Senhor Jesus Cristo no meio do caminho. Senão, vejamos, a Bíblia Sagrada nos faz entender que Israel, por isso é que Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite, Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus tem uma palavra para você aqui dizendo que por mais que você fracasse, por mais que você erre, por mais que Satanás te acuse, por mais que você esteja cansado dizendo eu não aguento, eu não vou conseguir, eu nunca vou chegar lá, Deus essa noite tem uma palavra para a tua vida. Deus vai te renovar aqui nesse lugar. Aleluia, Deus. Nós entendemos a Bíblia Sagrada. Aleluia. Lendo a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que muitas pessoas prostraram, muitas pessoas pararam. Talvez eu perguntasse para você, quantas foram as pessoas que você conheceu que hoje não estão mais na igreja? Quantas foram as pessoas que um dia você viu essa pessoa que foi pecado? Não deixe o inimigo apontar o dedo para você e dizer assim, você é fraco, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Quem que é você para ir na igreja? Você é o menor de todos naquele lugar. Isso é mentira do diabo, porque o que o diabo sabe mentir. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o meu Deus é o Deus da verdade. E se Deus prometeu algo na tua vida, se Deus prometeu que vai te ajudar, se Deus falou que está com você todos os dias até a consumação dos séculos, fica tranquilo, você vai chegar lá em nome de Jesus. Muitas pessoas estão parando na meia da caminhada porque já se cansaram e não renovam as suas forças. Muitas pessoas já desistiram. Agora preste atenção. A Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A Bíblia Sagrada não está dizendo renovar a sua força, porque então seria apenas uma força. Mas a Bíblia diz, 40, 31 de Isaías, as suas forças. Se a Bíblia está dizendo que são as suas forças, então há mais de uma força. E se há mais de uma força, há pelo menos 3 forças que eu e você, igreja do Tanhamara, igreja de Jesus Cristo, há pelo menos 3 forças que eu e você podemos perder. Mas há também 3 forças que eu e você podemos ganhar. Há pelo menos 3 forças que eu e você podemos gastar. Mas há também 3 forças que eu e você podemos ser renovados. A primeira força que nós podemos ser renovados é a força física. Entendemos na Bíblia Sagrada que muitas pessoas foram renovadas as suas forças físicas. A Bíblia Sagrada fala de muitos homens que tiveram o seu corpo físico revigorado, que tiveram a sua saúde, que tiveram novamente suas forças para continuar fazendo a obra de Deus. A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias, um dos maiores e virtuosos reis de Judá, um homem que cultivava uma vida de oração, um homem que andava na presença do Senhor, um homem que fazia a obra de Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor. Certo dia, a Bíblia diz que por mais que esse homem fosse fiel a Deus, por mais que esse homem tivesse intimidade com o Senhor, a Bíblia diz que um dia ele foi acometido de uma enfermidade que o levaria à morte. O profeta Isaías chega no palácio, chega na casa do profeta, ou chega na casa do rei Isaías, e aponta o dedo para ele dizendo, rei Ezequias, eu imagino que naquela conversa, o rei vira-se para ele e diz, o que foi, profeta? Deus manda lhe dizer, prepare a sua casa, ordena as suas coisas, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que aquele rei, tomado de uma tristeza muito grande, porque ninguém quer morrer, ninguém quer deixar esta terra e esta vida. A Bíblia diz que aquele homem começa a chorar e vira-se para uma parede e encosta, e chorando e orando, ele diz ao Senhor, Senhor, lembra-te que eu andei perante ti em verdade, com meu coração perfeito, eu fiz o que era reto aos seus olhos. E ele chorando, imagino que uma oração mais profunda que ele fez, porque o homem quando está no vale, o homem quando percebe que não tem saída, o homem quando percebe que já não tem mais jeito, que o homem não pode ajudar ele busca a Deus na oração mais sincera que ele já fez na sua vida. E naquele momento aquele homem derrama as lágrimas, um homem que era rei, um homem que tinha glórias humanas, agora está se humilhando na presença de Deus. E a Bíblia diz que no exato momento, o profeta Isaías já havia saído da presença do rei, estava já às escadas do próximo pátio do palácio. Ele volta novamente, avisado por Deus, vem
subindo as escadas. Imagina que agora chega na sala do rei. E o rei está virado para a parede chorando e orando. E ele diz: Rei Ezequias, fala, profeta. Rei Ezequias, Deus tem uma mensagem para ti. Eu imagino que aquele rei vira-se vagarosamente com seus olhos cheios de lágrimas, chorando, com tristeza, e olha para o profeta e diz: o que foi, profeta? O que pode vir de pior agora? Você já disse que eu morreria. Você já disse que eu perderia minha vida. O que pode vir de pior agora? Calma, calma. Deus ouviu a tua oração e te acrescentará mais 15 anos de vida e te livrarás das mãos do rei da Síria. Deus fez uma promessa na vida deste homem, deu uma chance para ele. E Deus renovou as suas forças físicas. Quantos creem aqui que Deus ainda cura e Deus é o mesmo? A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e vai sendo sempre, porque Ele é eterno. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós cremos em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que o Senhor é o Senhor que sara. O Senhor é aquele que repreende a tua enfermidade. O Senhor é aquele que tira a doença do teu corpo. O Senhor é aquele que pode te curar. O Senhor é aquele que pode tirar esse mal que está no teu corpo. O Senhor pode curar câncer. O Senhor pode curar diabético. O Senhor faz milagres porque Ele é o dono da vida. Foi Ele que te criou. Ele conhece cada célula do teu corpo e todos os fios de cabelo na tua cabeça estão contados. Por isso é que Deus essa noite pode curar. A Bíblia diz no Salmo 103, verso 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A Bíblia Sagrada também diz, livro do profeta Isaías, o profeta compreende para 700 anos antes de Cristo. Ele diz: tenham crédito à nossa pregação. E até se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e não tinha formosura. E a Bíblia diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos comuns que os homens escondiam o rosto. Era rejeitado e não fizemos dele caso algum. Mas a Bíblia diz, e preste atenção, não é eu que digo, a Bíblia diz: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz para a tua casa, que traz a paz para a minha casa, estava sobre a vida dele. E pelas suas machucaduras, pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, eu e você nessa noite somos sarados em nome de Jesus. Eu creio que Deus pode repreender a enfermidade na tua vida. Deus me curou no estômago que eu não poderia nem tomar água. Deus curou através de uma oração que eu dobrei meu joelho e me humilhei na presença do Senhor. Deus curou a minha avó de um câncer que já estava aparecendo os seus nervos na sua perna, porque Deus continua curando e Deus continua operando milagre em todo aquele que busca, todo aquele que intercede, todo aquele que crê no seu nome. Se você crê em Deus, tenha certeza que você verá a glória dele na tua vida. Mas não é apenas a força física que Deus pode te renovar. Porque tem gente que fica dizendo assim: pastor, eu estou fraco, estou cansado, estou com uma enfermidade e já não posso mais fazer a obra de Deus. E fica se conformando muitas vezes, dizendo: não, Deus quer que eu fique assim. Deus muitas vezes, preste atenção, permite que você passe pela luta, permite que você passe pelo vale, permite que Satanás às vezes venha tocar na tua vida como fez com Jó, e colocar uma enfermidade em você. Mas Deus não tem prazer em olhar para o homem e ver o homem doente. Deus não tem prazer em ver um homem apodrecendo numa cama de enfermidade. Deus não tem prazer em ver um homem tomando remédio todos os dias. Não, Deus não tem prazer nisso. Porque Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus do milagre. E a Bíblia diz que Ele é a vida e vida com abundância. Por isso não se conforme dizendo assim: eu tenho que ser doente mesmo, eu tenho que aceitar essa enfermidade, eu tenho que aceitar desse jeito. Não aceite, irmãos. Não aceite, repreenda em nome de Jesus Cristo que Deus pode te curar. Aleluia. Mas nós vemos dentro da Bíblia Sagrada que Deus não renova apenas a força física. Deus renova também a força moral. Dentro da Bíblia Sagrada nós vemos muitos homens também que tiveram a sua
força moral renovada. Elias, considerado o leão dos profetas, o homem que marcou sua época, o homem que marcou a sua geração. Elias, depois de ter derrotado 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, um total de 850 profetas, ele parte para a cidade de Jezreel, com medo de uma mulher chamada Jezabel. E Elias, quando chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele deita-se debaixo de uma árvore, de um zimbro pedindo uma morte. Aquele que foi usado por Deus, aquele que havia pregado, que evangelizado, aquele que havia falado para outros que Deus era grande e todo-poderoso, agora ele estava se escondendo, dizendo que não queria mais viver, que não valia a pena mais estar vivo. Ele tenta pedir a sua morte, mas Deus, a Bíblia diz que Deus fortalece ele. Deus alimenta ele através do anjo. Ele caminha, se levanta e continua caminhando. Mas a Bíblia diz que ele caminha alguns quilômetros e entra dentro de uma caverna. Quando Elias entra dentro de uma caverna, Elias está querendo se esconder. Elias não quer falar com ninguém. Elias entra no que nós chamamos hoje, conhecido por todos nós como depressão. Porque não queria contato, não queria falar com ninguém. E apenas pensava consigo, eu sou o pior, eu não sei, eu não consigo. Porque a Bíblia diz que Elias reclama para Deus. E a Bíblia diz que quando ele entra naquele lugar, naquela caverna, e ele vai entrando, e eu estudei sobre isso há algum tempo, porque a caverna ficava no Monte Horebe. E o Monte Horebe, se você fazer uma pesquisa, para você chegar ao topo dele nas cavernas que existem naquele monte, você leva 6 horas do pé a 6 horas para chegar nas cavernas. Ou seja, Elias tentou subir no monte e entrar numa caverna pensando, eu vou me esconder e ninguém vai me achar. Só que quando ele entra dentro da caverna, se você ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, você percebe que quando Elias entra, a primeira coisa que ele ouve, a voz de Deus dizendo, o que fazes aqui, Elias? Tentando se esconder de Deus, e Deus já estava esperando ele lá. O que tem de gente que achamos que pode fugir de Deus, achando que muitas vezes fica escondido no banco, fica escondido na caverna, fica escondido na casa e achando que Deus está vendo. Deus contempla toda a tua situação, teu sofrimento, teu coração. Mas a Bíblia diz que aquele homem começa a reclamar, dizendo, Senhor, mataram todos os teus profetas, derrubaram teus altares, só sobrou eu. Ainda querem tirar a minha vida? A Bíblia diz que Deus mostra para Elias 3 fenômenos. 3 coisas interessantes para mim, para a tua vida, para eu e você aprender aqui nesta noite. A Bíblia diz que Deus mostra para ele fogo, vento e terremoto. Eu imagino um diálogo agora, uma conversa entre Elias e entre Deus e Elias naquela caverna. Elias, que é, Senhor? Eu vou lhe mostrar uma coisa. O que é, Senhor? Preste atenção. Eu vou lhe mostrar algo. A Bíblia diz que Deus manda um forte vento. O vento, como você olha e como você percebe, ele vem forte, mas ele logo passa. Acalma o vento, a Bíblia diz que vem com fogo. O fogo vem tremendamente, mas logo passa o fogo, acalma o fogo, e de repente vem um grande terremoto. O terremoto abala as estruturas daquela caverna, mas logo passa. Aí de repente, o Senhor, com uma voz mansa e delicada, mais uma vez uma gente pergunta para Elias, Elias, o que é, Senhor? O que foi que aconteceu para você, rapaz, quando você passou por esse vento? Eu não mandei permitir que o vento chegasse na tua vida. Ah, Senhor, eu senti que o vento estava forte. O vento foi tremendo, mas comigo, graças ao Senhor, está tudo bem. Elias, e o que foi que aconteceu para você, rapaz, quando você passou aí por esse grande fogo? Eu achei que não iria aguentar. Eu achei que não iria resistir, porque a prova, o calor era tremendo. Eu achei que não iria conseguir. Elias, e o que foi que aconteceu para você, rapaz? Quando você passou por esse terremoto, quando você enfrentou o terremoto, o Senhor derrubou pedra para cá, rocha para lá, fez um poeirão aqui, mas comigo, graças a Deus, está tudo bem. Elias, e o que foi que você sentiu quando você ouviu a minha voz mansa e delicada? Eu senti, Senhor, que o teu prazer está na minha vida. Eu imagino que Elias poderia dizer para Deus, eu senti que a tua alegria está na minha vida, que o Senhor está comigo. Eu senti que o Senhor está comigo a todo momento e nada aconteceu comigo até aqui. Eu imagino que Deus fala para Elias, Elias, se você já passou pelo vento, se você já passou pelo terremoto, e se você já passou pelo fogo, por que é que você está preocupado? Por que é que você quer tirar a tua vida? Por que é que você quer abandonar teu ministério? Elias
terremoto, nem fogo destruiu a tua vida. Não é as ameaças de uma mulher, não é as ameaças de um demônio, não é as ameaças de uma pessoa humana fracassada que vai fazer você parar e desistir. Oh, glória a Deus! Eu tenho certeza que Deus está falando com vidas aqui nesta noite. Talvez olharam para você e dizer assim, você é fraco, você nunca vai chegar lá. Um dia já olharam para mim e disseram assim, quem disse que você vai ser pregador? Você não tem jeito de pregador, você não tem estatura de pregador. E eu mesmo acreditava comigo, irmãos, que eu não podia, que eu não conseguia, mas para honra, glória e louvor do nome de Cristo, Deus me colocou como uma atalaia pregando a palavra dele, não porque eu sou bom, não porque eu tenho algum mérito, porque Deus é fiel com a sua palavra. Se Deus falou que vai acontecer em nome de Jesus. Maravilha! Talvez você diga assim, mas pastor, é muito fácil falar em cima. É muito fácil o senhor estar com esse microfone na mão quando eu estou enfrentando um grande vento na minha vida. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 21. Porque temeis homens de pequena fé, Jesus está com você no meio da tempestade. Aleluia! Talvez você diga assim, mas pastor, eu estou enfrentando também, como Elias, um grande terremoto na minha vida. A minha fé está sendo abalada. Eu não vou conseguir permanecer em pé. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Aí talvez você diga assim, mas a prova é grande. Meu casamento vai acabar. Meu casamento vai ser destruído. O meu filho está nas drogas. Eu não aguento a prova, pastor. Não tem problema. Isaías capítulo 43, versículo 3. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia! Pastor, mas eu não sou ninguém. Eu sou pequenininho, ninguém dá atenção para mim, não tem problema. A Bíblia diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Romanos 8, 31. Talvez você fique até escandalizado, pastor, mas é tanta coisa que está acontecendo no mundo hoje. Igrejas que estão aparecendo no jornal com escândalos. É pastor fazendo isso, é pastor fazendo aquilo. Não tem problema. A Bíblia Sagrada diz, Romanos capítulo 8, dizendo, que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?